Corre. Gente, começamos então, né, a última discussão do nosso querido O Tempo e o Vento, do Continente, volume 1. Então, nós lemos todo o volume 1. A gente teve a última discussão que a gente centrou mais na Terra, né, basicamente a discussão, conversamos um pouco sobre o Sobrado. E hoje nós temos, então, para falar sobre o nosso querido ou desquerido, depende do ponto de vista, Capitão Rodrigo, e temos uma parte também daí, tanto do Sobrado quanto um interlúdio antes da segunda parte, tá? A segunda parte vai com o segundo volume, vai começar com o Teneaguá. Daí essa parte eu ainda não li, gente. Eu só fui até onde a gente foi mesmo, tá? Bem bonitinho. Então, acho que assim, vamos. Não tem uma pauta definida aqui, como sempre, né? Acho que eu sempre gosto de começar pelo final, que normalmente é o que está mais fresco na nossa cabeça e a gente vai recuperando. Eu até comentei com vocês ali no nosso grupo do Telegram que foi um choque para mim a morte do Capitão Rodrigo, porque eu estava esperando assim. Eu não sei, eu estava esperando uma cena dramática da morte dele, porque apesar de todos os pesares, que ele é um personagem bem contraditório, ele era o grande herói, né? Entre várias aspas, mas ele era o grande herói dessa parte, né? Ele era o grande personagem, valente, etc. Então eu achei que quando ele morresse ia ser assim, aquela morte emblemática no meio da guerra e que a gente ia testemunhar isso. Só que ao mesmo tempo fiquei pensando depois, né, que como nossa perspectiva da obra está sendo das pessoas que ficam, né, da guerra, as pessoas que não vão para a guerra, é quem fica esperando os seus maridos, seus filhos, faz sentido. Além do que, se a gente visse essa morte, talvez ele se transformasse em um grande mártir, né? E todos os pecados que ele cometeu ali, que são vários que a gente pode elencar aqui, uma lista enorme, a gente poderia acabar diminuindo tudo isso por conta de uma morte mais heróica, de ter conseguido tomar conta do sobrado e etc. Eu acho que desse final foi o que mais me marcou, assim. Tem algumas outras coisas que eu quero comentar, mas quero já tocar a bola para vocês para saber o que vocês pensaram aí desse desfecho desse personagem, se estavam esperando, não estavam, vamos partir daí. Eu tava esperando que ele fosse morrer, porque eu acho que, sim, se ele continuasse vivo na história, ele ia fazer uma coisa que acho que ele ia abandonar a Bibiana e ir embora mesmo e pronto. Acho que isso que aconteceria. Então, tava esperando ele morrer. E eu achei que a morte dele, assim, foi bem ok. Achei que como ele viveu a vida dele, a morte dele foi bem. Assim, foi um impulso que ele teve de entrar, o seu primeiro entrar de uma vez, e com isso ele acabou morrendo. Então, achei Foi bem condizente, né, com... muito condizente. Uhum. E sabe o que é mais engraçado? Que eu sabia, teoricamente eu sabia que ele ia morrer porque a Nicole tinha me contado, só que eu esqueci. Por isso que eu falo que eu não me importo com spoiler, porque às vezes eu esqueço. Eu tenho mania de pegar o livro e procurar o que vai acontecer, né? Aí eu Uhum, tinha visto lá no final a Bibiana falando que ele tinha voltado para casa. uhum. Então, quando ele está encerrado. Então, eu imaginei que ele não iria morrer nesse livro. Com esse final que eu li, eu achei que ele realmente iria voltar e tal. E aí a guerra ela ainda ia ficar, ela ainda ia se desenrolar no segundo livro. Então, assim, a morte dele nesse momento me pegou de surpresa. Uhum. E eu achei emblemático, assim, dele estar enterrado onde, justo no lugar ali onde ele conheceu a Bibiana. Eu achei, assim, que fechou o ciclo dele, sabe? E você, Lembra, Noru? Ah, não. lembra muito 100 anos, né? Porque enquanto você tá Muito, senhora. esperando um personagem X morrer, daí ele morre do nada e tu fica tipo, o quê? Morreu já? Como assim? Uhum. Noru, fale com a gente. Eu esperava, assim, tipo, que ele ia causar um pouco mais, assim, na morte dele, sabe? E que ele ia. Não sei. Mas eu acho que até fez bastante sentido ele morrer desse jeito, até meio bobo, assim, de tipo. Ah, ele entrou automaticamente e morreu. Porque ele fica todo nessa de. Ah, e que ele quer ser o machão, ele quer se envolver nas coisas, não sei o quê, e aí ele faz essas coisas meio sem pensar.
Então, acho que fez sentido, sim, tipo, ele morrer e outras pessoas que estavam ali junto com ele, não. Porque ele que é impulsivo, assim, né, dessa forma. Mas eu achei, sim, que ele ia acabar morrendo. Porque, Uhum. porque eu tinha certeza que ele ia querer se meter na guerra e fazer tudo o que desse pra fazer, assim, É tipo. valentão, né? É, Bem isso. É, e eu achei, o que eu achei curioso, né, eles colocarem a questão do padre se afeiçoando com ele, porque para mim o aspecto do padre ele tem muito peso, não é o mesmo, né? Mas é começando lá do começo da história com o Pedro Terra, que foi o cara lá que foi meio que criado, né? Educado ali pelos padres, que daí ele foi embora, daí ele encontrou depois a Ana Terra, todo aquele começo, para mim o papel dos padres ele ficou muito marcado naquela formação ali, sabe? Formação do que é certo, do que é correto, de toda aquela jornada messiânica que eles estavam, de catequizar os índios. Então, para mim, ele veio muito com essa pegada assim de aquilo pelo que é correto, aquilo que é certo, e ser até um pouco rígido, né? Que eu lembro do padre dando uns chacoalhos assim no Pedro quando ele falava que a mãe lá era santa, né? Era a Virgem Maria, ele dava uns chacoalhos na criança assim, então de não ser muito tolerante. E ver o outro padre daí sendo não tolerante, né? Mas ele foi meio enrolado também pelo Capitão Rodrigo, porque foi ele que foi o cara que falou lá, né, pro pai da Bibiana, tipo, deixa eles casarem, tudo. Foi ele que meio que intermediou. E quando ele tá ali para morrer, ele fala, né, que ele gosta dele com um amigo. Eu achei curioso isso porque para mim mostra assim, cara, não é o bem versus o mal, sabe? Eu acho que as pessoas têm suas facetas. Capitão Rodrigo tinha um monte de coisa ruim, mas ele aspirava realmente a simpatia das pessoas, sabe? Se ele era digno dessa simpatia, era outros 500, mas eu fiquei pensando tal quanto que é disso de um aspirar uma simpatia, quanto que é isso de dar uma ludibriada na galera e fazer as pessoas irem meio que na tua lábia, sabe? Eu não sei se vocês pensaram algo nesse sentido. Eu acho que ele era muito sedutor. Só que, assim, uma coisa que eu não gostei, porque eu Uhum, peguei ranço dele, né? Então, acabei não gostando. Foi tanto do padre como do Juvenal ficar passando pano. Não exatamente pano, né? Mas ficar, ai, porque ele é muito querido. E, ai, apesar de tudo que ele fez, ele não tem como não gostar dele, sabe? Essas coisas. uhum, Achei que o único sensato ali, assim, mais ou menos também era o Pedro, né? O pai da Bibiana, que bateu o olho, já viu que a peça não era. E no começo ele até tentou, né? Ser um bom marido, ser um bom pai e tal, mas não tinha como dar certo. Aí eu também fiquei com raiva da Bibiana, porque, meu Deus do céu, como que a pessoa não vê uma coisa dessa? Mas aí a gente, tudo bem, é um livro, é uma história. Só que tava vontade assim de dar um chacoalhão nela, porque o tanto que ela sofreu, o tanto que ela se submetia às coisas. E eu fiquei muito com a impressão que quando eles se encontraram no cemitério, depois ela, né, ficou, já ali, ela já ficou apaixonada por ele, e depois ela foi, né, tendo os pensamentos, as coisas, ela já sabia que aquilo não ia acabar bem, ela já sabia que ela ia sofrer, que ela não ia ser assim, acho que não ia ter uma felicidade plena, porque eu acho que ela foi feliz do jeito dela, e mesmo assim ela quis entrar naquilo e quis, enfim, né, ver o que ia dar. Felicidade para ela era ser esposa dele, né? Independente de qualquer coisa. Somente isso. Uhum. E eu não sei, eu já vi alguns spoilers e algumas coisas que vão acontecer nos próximos livros, mas disso especificamente eu ainda não vi. Me dá a sensação de que ela idosa, ela vai estar apaixonada por ele ainda. Ela não. até porque na hora que acho que o bebê tá pra nascer, ali no sobrado, ela Uhum. fala que o Capitão Rodrigo ia gostar de ver o neto, não sei o quê, né? Então, tipo Isso. assim, foi um amor pro resto da vida. É que Entendo, nem a não, Ana. mas é. Ai, gente, que pesado. E vamos falar também de que não é que eu achei, né? Eu acho que tem uma diferença quando você acha e quando é, né? Eu acredito que seja um cara também bem abusivo. Ela falando não várias vezes para ele, e eu acho que é muito fácil a gente
relativizar, sabe, a situação. Tipo, ah, não, que era questão de charme dele com ela ali e tudo. Mas a cena dele ali, que ele força ela antes dele ir pra guerra, assim, pra mim foi bem. Foi tipo, tá, não tem como passar. Eu não consigo passar pano pra esse cara, assim. Não que eu tivesse conseguido antes, mas, tipo, tá, não. Agora não tem nenhum tipo de justificativa. E eu fiquei de cara, porque eu imaginei que ele não fosse chegar a esse ponto, assim, sabe? Porque da forma torta dele, eu sentia que ele tinha algum tipo de afeto por ela, da forma torta dele. Ele se importava com ela. Mas não imaginei que ele ia chegar a esse ponto, sabe? Pra mim foi tipo o ponto baixo dele e logo ele morre daí. Mas eu acho que, assim, outra cena que me marcou muito também foi quando o pai dela estava indo lá visitar ela, E ele e ela pegando queria que ela. ele se comportasse e ele não se comportava. Então, eu acho que, assim, devido à vida dele mesmo, de, tipo, ter esse negócio de pegar uma mulher em cada lugar que ele parava, ele podia relacionar muito o amor sentimental com o amor físico, né? Então, para ele era tudo mesmo que nem quando eles casam, que descreve lá, que ele queria ela o tempo todo. Eu acho que era ele, para amar ela, ele tinha que estar sempre ali fazendo realmente amor com ela e como ele se achava um machão, podia ser isso na cabeça dele. Como ele se achava um machão, era muito na cabeça dele, muito natural que ela morresse de amores por ele o tempo todo e quisesse ele o tempo todo. Uhum. Ai, gente, me incomodou bastante, assim, sabe? Essa parte, sendo bem sincera com vocês. E não era só com ela, né? Porque daí a gente vê que ele tem aquela amante lá que é uma, não sei se é uma índia, deu a entender que era uma índia, né? Depois a Lemoa também. Cara, com a Lemoa eu não entendi, assim, pra mim passou um tempo, passou por um processo assim, cara, ele só queria conquistar ela. Só queria ter. Eu senti que ele viu ela como, tipo assim, uma meta a ser alcançada, assim, porque ela era muito diferente de todo mundo. E, nossa, nessa parte que ele fica com a menina alemã, aí eu não vou achar que eu marquei muita coisa. Mas ele fala, tipo, ai, porque eu nunca fiquei com alguém tão branca, tão pura, tão limpa. E eu achei isso muito engraçado, porque, tipo assim, ela com certeza era a pessoa mais suja das todas as pessoas que ele já ficou. Porque ela era alemã, ela não tinha costume de banho. Com certeza, a indígena que ele ficou lá era muito, tipo, mais, sabe, higiênica, por assim dizer. Mas, Mas tipo, será o que não tinha racismo, costume sabe? mesmo? Eu acho que, assim, você vai ver outros países, assim, países da Europa, eles não têm tanto costume de tomar banho que nem a gente, porque, né, Mas, país mas e tropical, depois que chega etc. aqui? Mas e depois que chega aqui, É, calor acho que uma hora aprende, desgraçado. né? Mas, Mas tipo, teve. eu achei Perdão, muito. Não pode falar. é só lembrando, pegando esse fio do banho, teve uma passagem no livro, que, enfim, acho que foi na primeira parte, que falava do banho, e que eu imagino que seja no inverno, né? Eles só tomavam banho uma vez por semana, por conta do frio. É, então. Mas, tipo. Quando eu falar pro meu marido que eu não quero tomar banho porque tá muito frio, eu vou falar pra ele. Não, é porque imagina aqui no sul, né? Tipo, tem semana que tem dia que faz frio, que se não fosse o banho quente, para salvar água, que se não fosse água quente, ia ser difícil. Mas é curioso, assim, isso que a Noru trouxe, essa questão de cultura diferente, né? Porque eu realmente não sei. A minha imaginação é que, por mais que não seja um costume tão grande, até por ser um país que é mais frio e tudo, mas chegando aqui, gente, nesse calor, nesse tempo, acho que não tem muito escapatória. Até porque eles trabalhavam com a terra, né? Imagina, então. Mas Sim, tem um. o que eu achei mais engraçado, assim, né, por assim dizer, dele ter falado isso, é que, tipo, o que ele fica falando de, ai, pura e limpa, é só meio que um racismo, assim, sabe? Que tipo, então as mulheres brasileiras, ou as mulheres, tipo, indígenas que ele fica, tipo, não que, né, indígena não seja brasileiro, enfim, o brasileiro Uhum, quiser, tipo, a própria Viviana, né, a esposa dele, tipo, ele já coloca elas numa categoria abaixo, assim, sabe? Porque a outra é alemã, tipo, é branca, loira, não sei o quê, aí ela já é mais pura, sabe? uhum, Aí eu achei engraçado meio que ver, porque ele supostamente era uma pessoa que fala que ele meio que defendia, tipo, se ele via um escravo sendo disputado, ele ia lá, chicotava o cara, não sei o quê.
Só que mesmo ele, tipo, tem essas coisas na cabeça dele, assim, sabe? Tipo, meio. Aí É fica. que vamos. O que eu penso nesse sentido, né? Como a gente está passando por um processo aqui no livro de colonização ainda, de disputa de terra, eu, assim, gente, total coisa da minha cabeça, posso totalmente falando merda aqui, tá? E se tiver, vocês tolerem um pouquinho. Mas ficou pensando, tipo, tá, as grandes personagens, as grandes mulheres brancas e tudo, elas vieram do exterior, né? Então é aquilo que é inalcançável, não atingível, que eram as mulheres daí que vinham é, com grandes famílias. Então eu fico pensando que até o quanto dessa mulher branca ser conquistada também no aspecto de, cara, de ser algo inatingível para ele, porque a mulher comum da época era mulher indígena, era mulher preta, que é o que a gente tinha aqui no Brasil antes da gente ser colonizado, né? Eu fico pensando um pouco nisso. Não sei se faz sentido também, que daí quando a gente fala para ele nesse aspecto de conquista, né, que ele estava querendo conquistar, eu vejo que é uma coisa que talvez se sustente também, sabe? Porque imagina, ele vai para a guerra, conhece um monte de gente, e daí aquilo, os caras que vão pra guerra lá também, que são do alto escalão, os caras brancos, os caras muito claro, daí chega, tipo, tá, isso que é novo, isso que é uma coisa nova, que eu nunca tive contato. Mas me incomodou isso também, assim, sabe? Porque a forma da pureza, do inalcançável, do angelical, do belo. A forma com que ele fala dela é muito diferente das outras personagens que ele fica até então, né? Mas eu acho que, assim, ele só queria ter a maior variedade possível de mulheres que estivesse passada pela cama dele, sabe? Foi essa sensação que me deu. E é engraçado porque, assim, parece que eles ficaram ali naquela festa, aquele cemitério e tal, e depois ela pegou as coisinhas dela, o noivo dela veio buscar ela, né? E eles foram embora e ela não quis mais nem saber dele, nem deu moral, aliás, mais pra ele. Parece que ela só queria mesmo ali uma coisinha, ver como é que era antes de casar e depois foi embora. Eu acho que tem, da mesma forma como que ele é o conquistador, eu acho que tem do outro lado, assim, o fato das mulheres quererem cair nas graças dele por ele ser o bambambam, bam, bam, assim, sabe? Acho que uma coisa acaba sustentando a outra e ele vira esse monstrinho que ele é. Eu queria ler o comentário da Débora que ela mandou lá no grupo, para daí a gente discutir também sobre os pontos que ela trouxe. Que ela mandou assim: o Pedro Missioneiro, desde pequeno, achei muito envolvente. Gostaria muito que Ana Terra e Pedro Missioneiro tivessem mais tempo para viver o amor. Coitados, né, gente? A parte em que ele prevê a própria morte, fiquei atordoada, não queria aceitar. Eu demorei a entender que ele estava prevendo a própria morte, gente. Acho que eu estava tão não acreditando no que estava acontecendo que eu demorei a ligar uma coisa com a outra. Ana Terra, que personagem sensacional, mulher de fibra diante de tudo que ela passou. A cena de estupro muito perturbadora, assim como ela enterrando seu pai e irmãos. Chorei. Capitão Rodrigo, em termos românticos, não valia muita coisa. Me fez passar raiva, sofri mais que Bibiana, eu acho. Quando ele deixa, quando ele deixa de ter desejo por Bibiana, por ela ter perdido as formas graciosas e ter vários amantes, gente do céu, só passei raiva. E a gota d'água foi ele ficar bebendo e jogando enquanto a filha está prestes a morrer. Vamos falar sobre isso. Não imaginava que ele iria morrer, mesmo detestando ele em diversos momentos, fiquei surpreendida. Queria que ele tivesse pelo menos terminado a tal marca no rosto do Bento Amaral. E que final triste, Alice achando que a filha falecida, achando que os ratos poderiam roer o corpo dela, o corpinho da menina, né, lá no casarão. E era assim que o tempo se arrastava. O sol nascia e sumia, a lua passava por todas as fases, as estações iam e vinham, deixando sua marca nas árvores, na terra, nas coisas, nas pessoas. A maneira da passagem dos tempos, sempre muito bonita. Resumindo, ri, chorei, chorei e recordei canções da infância da minha terra, da minha cultura. Fiquei tão envolvida com a história que às vezes ficava falando rosa mística, meu marido sem entender nada, como é bom ler. A Débora lá é do Rio Grande do Sul, e ela me mandou foto logo que ela começou, dela de prenda, das festas típicas que ela participava quando ela era mais nova, das roupas de influência alemã. Então,
teve um papel, assim, dela ver a influência da literatura naquilo que ela vivenciou. Ela comentou bastante comigo no Instagram quando ela leu o livro. E, gente, vamos falar sobre essa nenê que falece e que ele tá na mesa do bar jogando. Eu nem quero falar nada, quero ouvir vocês. Cara da Nuru. Nem tenho muito o que falar. Tipo, o cara é completamente detestável, assim. Eu entendo que ele tinha o charme, não sei o quê, mas, poxa, gente, sabe? Não tem como. E aí eu fico pensando, tipo, a Bibiana, ela se apaixonou, assim, né, por ele, resolveu casar com ele. Eles nunca tinham, tipo, conversado por mais de 5 minutos, sabe? Foi um negócio completamente. Assim, ela viu ele viu ela, eles se acharam bonitos, sei lá. E, nossa, vamos casar. E Era, aí, era tesão, não era amor. então, tipo, podia ter só dado uns beijos e ido embora. Teria sido melhor pra ela. E, Eu, tipo, ele só vacilou, assim, com o relacionamento dela, os filhos dele, tipo, não acertou uma. eu sinto que ele realmente era o cara da guerra, era o cara da batalha, era o cara de viver em conflito. Ele não era o cara para a vida doméstica. E quando ele tenta se domesticar e sossegar, acho que foi o grande erro dele nesse sentido, porque tudo veio. Porque ele tentou ser uma pessoa que ele não era. Não tô passando pano para ele, mas, tipo, cara, não ia funcionar. Não tinha como dar certo. Eu fiquei, eu fiquei angustiada, muito angustiada com a parte dele no bar lá, jogando, e o povo chamando ele, e ele não indo, e ele não indo. E mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o quão não foi um processo de negação para ele também daquilo que estava acontecendo, sabe? Se eu não vejo, eu não preciso sentir, se eu não preciso sentir, não preciso encarar, não preciso lidar com a situação. Porque quando ele chega, ele chega e vê a criança, ele desaba, né? Então, para mim, eu fiquei pensando se não era uma forma dele, de um cara que super varonil, que tem poder de fazer tudo e qualquer coisa. Ele não tem poder sobre a morte. Então, naquela situação, ele não podia fazer nada. Fico pensando que eu tenho uma esperança, eu talvez esteja sendo muito otimista, que tem algo nesse sentido também. O fato dele não ir, sabe? De não querer lidar porque ele não tinha repertório, não ia conseguir sofrer aquilo, tava tentando fugir da situação para não sofrer. Não que seja certo também, tá? Não tô passando, por favor, gente, não estou passando pano para Capitão Rodrigo, sabe? Mas, porque eu achei não era, eu fiquei pensando assim, cara, será que, eu não acho que ele não se importa 100%, porque quando ele chega, ele dá aquela desabada, sabe? Quando ele vê o que aconteceu. Então, assim, eu não acho que ele era totalmente insensível. A forma com que ele lidou, obviamente, não era a mais adequada, né? Acho que às vezes ele entendeu o que ia acontecer, sabia que não ia conseguir mudar nada e só, tipo, vou ficar aqui então. Eu não quero ter que lidar, tipo, não apenas com essa situação, mas, tipo, com as pessoas ao redor também lidando com isso. Porque ele não ia conseguir, tipo, ser forte pra Bibiana naquele momento, assim. Tipo, ele não ia conseguir ser o homem machão que ele diz ser, né? Tipo, provavelmente. Aí ele pensou, vou ficar aqui. Não sei. Eu tenho uma imagem mais pessimista dele. Eu acho que ele era só um viciado em jogo, realmente, assim, sabe? Ele estava tão viciado, porque aquele era o escape, o único escape que ele tinha, né, além das amantes. Era isso, era ir lá na amante que ele tinha e jogar. Então, era a vida dele, depois de um tempo, ficou nessas duas coisas. Eu acho que era isso, ele estava ali tão envolvido, tão viciado mesmo, que ele perdeu a noção do que estava acontecendo ao redor. Quando foram chamar ele perdeu a noção da importância que aquilo tinha. Às vezes ele pode ter pensado assim, não, se for algo realmente sério, né? Às vezes viriam falar que realmente era sério, falar que ela estava morrendo com alguma insistência, não sei, apesar de ter Desespero tido. total, né? Eu acho que foi só uma alienação mesmo. Ele ficou tão viciado no jogo, ele estava tão presente ali em apostar, em jogar, em tentar recuperar o dinheiro que ele perdeu, que eu acho a questão dele também querer ficar jogando até de manhã, por exemplo, né, dele não querer ir embora para casa, é muito um pouco do que vocês falaram, de não querer voltar para a rotina dele, para a vida dele, porque ele não Realidade, estava né? feliz com aquilo.
Então, acho que ele não queria ir para casa muito por conta disso, não. Ai, se acontecer realmente alguma coisa grave, eu vou ter que prestar algum tipo de apoio e não vou conseguir, não. Eu acho que ele simplesmente só não queria voltar para casa. A gente tá metendo pau no Capitão Rodrigo, mas eu preciso dizer pra vocês que na hora do duelo dele com o Amaral, eu torci por ele. Eu preciso admitir isso. E quando, Não, você não está sozinha. e quando o cara me vem. Cara, como que o cara me leva uma arma pro duelo? O cara quase morreu por conta disso. Eu queria matar ele, mas não queria que ele morresse. Eu acho que isso é muito uma qualidade do Érico Veríssimo, dele fazer com que a gente tenha sentimentos tão ambíguos pelo mesmo personagem. Porque eu não queria que ele morresse, eu queria que ele matasse o outro, mas eu não queria que ele fizesse um monte de outra coisa com a Viviana que ele estava fazendo. Queria que ele voltasse lá, que nem a Débora falou, para terminar o R na cara do cara lá. E eu fiquei assim, tipo, tá, gente, eu não sei o que sentir por esse homem. E eu acho que isso me traz muita veracidade, sabe, pro personagem, assim, porque eu imagino como que esse cara não deveria ser na guerra, sabe? Ele deveria ser realmente tudo isso que ele dizia que ele era. Porque, olha, eu fiquei indignada com essa parte do duelo. E eu fiquei. Achei curioso, porque eu leio bastante literatura russa, né? E na literatura russa, eles espirram e se desafiam para um duelo. Tem, em vários livros já que eu li, tem esses duelos. Eu acho que o primeiro livro brasileiro que eu leio que tem um duelo. Então, quando aconteceu, eu fiquei surpresa, assim, sabe? Que eu não estava esperando, queria saber como que, se as regras do duelo eram as mesmas que os do russo, por exemplo. Mas que também era errado, né? Também era crime. Parece que teve duelo sancionado até 1900 aqui na América Latina. Então, eu fiquei de cara com isso, mas eu fiquei pensando assim que a vergonha dos Amaral depois, sabendo que o cara levou uma arma para um duelo que não deveria ter levado, e tipo, a honra do cara assim ficou realmente no chão. E eu achei que o Capitão Rodrigo não ia ficar de boa, assim, sabe? Eu achei que ele ia se reaver. Ele tentou se reaver no final, né? Que foi tentando entrar para o sobrado. Mas não sei como que vocês viram essa parte do duelo deles e toda aquela treta por conta de mulher, por causa de nada, né, gente? Jesus amado. Na literatura russa tem muito isso, né? Eu acho muito engraçado, porque eu acho que as pessoas, elas são... Duas coisas que eu acho muito engraçado na literatura russa. Primeiro é como as pessoas, elas adoecem, elas caem assim e ficam quase morrendo por um amor não correspondido, por exemplo. Eu acho muito engraçado. E a segunda é essa questão de duelos. Olhou torto, tem o duelo, né? E aqui teve uma discussão lá, chamou um de, eu acho que foi de covarde, alguma coisa nesse sentido. E aí, já vamos duelar, e vai pro tudo ou nada mesmo, assim, matar ou morrer. Eu acho que faltou mais. Assim, eu espero, a Bibiana, eu acho que ela ainda não. É uma personagem que ela ainda não está completamente desenvolvida. Então, eu Não espero que tá, ela fique mais forte. Mas eu tá. achei que faltou muito, sabe? Uma palavra dela, às vezes, já poderia ter resolvido aquilo. Só que, enfim, eu entendo a situação que ela estava também. Pegou ela desprevenida e tal, mas o outro cara lá, que eu nem sei mais o nome, nem lembro, ele foi muito. Não teve honra, né? Porque assim, então ele realmente estava com medo de morrer porque ele levou uma arma. E na parte do duelo, eu achei que dava para ver muita diferença de habilidades de um para o outro. O Capitão Rodrigo lá, fiquei imaginando a cena na minha Foi cabeça. muito bem escrito nessa parte. Eu achei muito bem Parece que ele escrito. só fez assim, papai já tava com a perninha do R na cara do outro, mas assim, papai já fez a voltinha. E Uhum. mais um pouco, ele já, se ele quisesse, ele teria matado ele. E o suspense que o Veríssimo deixa no final para você saber o que aconteceu de fato, eu achei muito bem escrita essa parte, eu gostei bastante.
E eu tava esperando, eu não sabia, na verdade, o que esperar do duelo, mas eu fiquei pensando porque tem 2 livros que tem duelo, que é o do Pais e Filhos, que é um duelo bem tosco, e o do Diário do Homem Supérfluo tem um outro duelo bem tosco lá, sabe? Então eu fiquei pensando, cara, será que esses homens vão passar vergonha? Foi menos vergonha, foi vergonha porque faltou com a honra, né, do duelo ali, que tem uma honra tácita, né? Mas eu achei interessante essa parte. Eu esqueci o que ia comentar agora. Ah, da Bibiana. Ela tem um crescimento bem grande na segunda parte, no segundo volume, e tem sentimentos também contraditórios sobre ela, de todo mundo que eu já ouvi falar dessa segunda parte. Teve mais outra coisa também, que na parte quando ele vai lá no quarto dele pegar a espada dele lá para participar do duelo, e ele pega lá a Paula, acho que era o nome dela, e ele fica com a sensação que era a Bibiana, e eu fiquei realmente achando que era ela. Eu pensei, ele vai morrer. Só que aí eu fui no início do livro, que eu sabia que eles iam ter um filho, então não. Ela foi lá, tipo, pro quarto. Árvore Eu achei perturbador essa parte, gente. O cara transa com uma pensando que é a outra. Eu pensava que era a Viviana, eu pensei, não, ela foi lá no quarto, pedi pra ele não ir, pra ele não se arriscar, algo assim, e tipo, ele já foi lá, pegou ela ficou sem ação, aí ele vai morrer e ela ficou grávida. Aí eu fui aqui na árvore e vi que iam ter mais outros filhos, né, então eu pensei, não, então ele não vai morrer. Mas eu fiquei com essa impressão que era ela, realmente era ela. Eu tenho a sensação que os homens Terra Cambará, eles vão ser tudo meio Rodrigo. E as mulheres, eu acho que todas. Sofrei igual na Terra. Eu tô Mas com eu essa fiquei sensação. Cara do Nuru. Ai, ai, gente. Mas vocês gostaram? Nossa, eu gostei muito. Tipo, inclusive foi, assim, muito autocontrole da minha parte pra não terminar o livro inteiro. Tipo, já vou ler a parte 2 já, sabe? Porque Você eu começou a fico assim, parte né, querendo 2? saber. Não, então, eu consegui, foi muito autocontrole, mas eu consegui não começar tudo de uma vez. Porque eu acho que agora ele dá esse gancho, né? Você quer saber? Eu acho que, É, pra mim, o livro cresceu muito na parte do Capitão Rodrigo. Eu gostei muito da parte da Ana Terra. E daí tava meio, tá, ok, o que vai acontecer? E daí quando ele entra em cena, as coisas começam a acontecer e eu acho que a coisa deu uma engrenada, né? E você, Andressa? Eu tô curiosa para saber como que os Terras Cambará, enfim, acabaram morando no Sobrado. Porque tem as coisas de você acompanhar aqui, lá e fica. Então, eu tô curiosa para saber como que isso aconteceu. Eu tô um pouco desesperada, porque são 7 livros, eu quero saber o desfecho final do que acontece lá no último. Mas É uma que agora jornada, né? é uma jornada. Não comecei ainda o segundo livro. Estou, Eu já não gosto do Licurgo, tá? cara, orgulhoso, chato, antipático. Tipo, nossa, E o que me chamou a atenção é que o menino que tá com o punhal também se chama Rodrigo. O menino que tá lá das crianças que tá com o punhal, eu achei isso. Porque vai fechando o ciclo, né? E depois que você lê 100 Anos de Solidão, eu fiquei meio. Essa coisa de repetição, de ciclo, de tudo amarrado, assim, me chamou muita atenção. E eu acho que vai ter bastante nisso, porque a gente tá na primeira, segunda geração agora, né? Então tá bem no começo ainda. Eu sinto falta já da Ana Terra, gente. Eu fiquei triste, assim, porque eu acho que ela teve pouca parte no livro. também eu achei que nessa segunda, na parte do Capitão Rodrigo, ela ainda iria estar viva. Eu achei que ela ia viver bastante. E acho que ela seria assim. Mas ela esteve presente, né? Porque todo mundo lembrava, o padre mesmo várias vezes, falando que quando estava conversando com a Bibiana, teve a impressão que estava conversando com a Ana Terra novamente. A própria Bibiana lembrando bastante da Ana Terra. E é a única morta que é falada depois de morta. No último encontro a gente comentou, né, que o pessoal morre e ninguém mais fala daí dos mortos. Tanto que ela não falava do pai, não falava dos irmãos, não falava da mãe, não falava de ninguém. Então, ela é a única que a memória permanece e, e vai deixando legado, né? Porque provavelmente a Bibiana vai
ser assim também, e os que virão vão ser também. Tem uma personagem que tá para entrar na história que eu vou pesquisando, né, gente? Eu tenho que pesquisar para saber se preciso trazer algum material, alguma informação, o que eu preciso trazer de diferente. Então eu começo a pegar umas coisas assim, que aí começa a me deixar instigada, sabe? Para ver o que vai acontecer. Porque agora a gente vai tratar dos filhos do Rodrigo e da Bibiana, né? Então vai ser essa jornada. Bibiana sem um marido, ela desgarrada da família, né? Porque o pai dela chamou ela 300 vezes para voltar para casa. Nossa, eu senti uma humildade nesse homem também. Muito parecido com o pai dele, né? Eu acho que é uma semelhança que ele tem com o pai, porque ele é muito parecido com o avô. Só que nisso, assim, a questão de ser calado, não conversar, não expressar os sentimentos. Só que nisso eu achei ele bem parecido com o pai. E dessa questão de ser bem parecido com o avô, eu fiquei pensando assim, será que se a Ana e o Pedro, se eles não tivessem, sabe, falado e tal pro pai dela que eles se gostavam, e porque tava naquele fim de mundo, ela não ia arrumar homem em lugar nenhum. Será que a história não teria sido outra? Mas só vozes da minha cabeça. Mas eu acho que isso que é legal. Eu concordo com você, mas eu acho que isso que é legal e faz sentido a história, porque ela nem sabia nomear o que ela estava sentindo. A O que a mesma outra coisa com a família. Bibiana, né? A Bibiana viu ele e já foi pá. Elas não sabem nomear e é uma ignorância, não uma ignorância negativa, mas de ignorar as coisas e não ter conhecimento das coisas. E é muito louco, porque esse livro lembra muito 100 anos de solidão, eu falo isso milhões de vezes, porque em 100 anos de solidão você vê assim, as coisas muito cruas, muito inocentes, muito as coisas ainda em construção, em desenvolvimento. E aqui a gente vê que as pessoas estão assim ainda, além do povoado está em desenvolvimento, as pessoas ali, os imigrantes chegando, tudo ainda expandindo. As pessoas também estão passando por esse processo ainda. Talvez os filhos da Bibiana já vão ter um pouco mais de conhecimento para lidar com as coisas de forma diferente com as quais ela lidou e do que. Gente, não vamos esquecer que a Ana Terra foi estuprada e ela nunca falou isso pro filho. As pessoas morreram sem saber o que aconteceu com ela. A cunhada sabia, mas elas não verbalizavam o que estava acontecendo. Então, assim, eu imagino que daí essa ignorância, essa forma menos chucra de lidar com as coisas vá melhorando com o passar dos livros, com o desenvolvimento da história, sabe? Eu acho que essa coisa de não falar sobre o que aconteceu, principalmente as mulheres, é muito relacionada à vergonha. Uhum. A vergonha e o medo, porque quando ela estava com o filho, ela sempre falava que o pai dele tinha morrido em guerra, né, o marido dela. Porque se ela falasse, por exemplo, que ela nunca tinha sido casada com ele, Ela escondeu isso a vida inteira, que os tios dele que mataram o próprio pai, a gente ficou pensando. até ele cresceu realmente achando que o pai dele morreu em alguma guerra, e enfim, toda uma coisa ali, né? Porque, pensa, ela seria estigmatizada, ele seria, os filhos dele, todo mundo ali carregaria aquilo de. Era uma coisa muito forte naquela época. E agora esse conhecimento assim só se perdeu, né? Tipo, ninguém sabe mais. Tipo, das pessoas que estão vivas nesse ponto da história, ninguém sabe o que aconteceu. Tipo, porque eles não Isso eu contaram acho pra muito ninguém. triste. Eu acho essa perder esse legado uma coisa muito triste. Porque é como se você nunca tivesse existido, é como se você não tivesse feito nada. Olha o sacrifício que ela fez para a continuidade da linhagem dela, gente. E para um Capitão Rodrigo, cretino desse jeito, chegar e o filho tá morrendo, ele nem ir lá ver o filho, sabe? Dele trair a mulher e pensar que é a mesma fibra, né? A mesma fibra que vem da Ana Terra é que é a da Bibiana. E eu acho que por isso que eu fico mais indignada, porque para mim é tipo, cara, é como se fizesse pra Na Terra, sabe? Aquela mulher que foi forte, que fez isso, que fez tudo, que criou essa menina, você tá fazendo isso pra ela, sabe? Você não tá fazendo só pra Bibiana, tá fazendo pra mim isso, que eu não tô feliz com você que tá fazendo isso aí. Me Então, indigno. e uma coisa, só voltando um pouco, que a gente tava falando do Pedro Terra, né? De como ele é parecido com o Pedro Missioneiro, assim, eu até senti um pouco, tipo, o Pedro primeiro ali, né? Ele tinha esse negócio desse
quase ali um realismo mágico, assim, de prever as coisas, saber o que vai acontecer. E eu senti que isso, tipo, veio só um pouquinho, assim, no outro Pedro, com essa intuição tão forte que ele tem com o Capitão Rodrigo, de que, tipo, ele não vai ser bom pra filha dele. Tipo, porque ele fala que ele vai deixar ela casar e tal, mas que ele sabe que a filha dele vai ser infeliz. E, tipo, ele não tem como saber disso, sabe? Faltou E desde isso o na primeiro Bibiana, momento, né? é, e desde o primeiro momento que ele vê o Capitão Rodrigo, ele já sabe que ele não é a flor que se cheira, assim, que é uma pessoa que é melhor manter distância, assim. Ele tem Mas é uma muito... percepção. A gente vê também o tanto que a Bibiana tem da Anaterra, porque o tanto que ela é orgulhosa. Ela tá ali sofrendo, sim, ela tá feliz porque ela é esposa do Rodrigo. Ela sabe que ele não tá feliz, ela sabe que a qualquer momento ele pode ir embora e não voltar mais, que ele tem amantes, que quando ele viaja para trazer as coisas para venda, ele fica lá no bem bom, assim, fazendo tudo o que ele quer. E ela não abre a boca pro pai dela para falar um A para a mãe dela, ela não reclama para ninguém, porque eu acho que ela tem muita essa consciência de que a escolha foi dela, ela fez, então agora ela vai ter que arcar com as consequências, sejam elas quais forem, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu com a filha. Cara, assim, ela não parece que não guardou rancor, não ficou magoada. Pelo menos isso não transparece no livro, né? Então, é um sofrimento que eu sinto assim, uma carga tão pesada que ela tem, que ela vai carregando, porque ela quis aquilo, ela escolheu aquilo, e agora assim, não adianta reclamar. Acho que se ela tivesse reclamado, o pai dela tinha chamado ela para voltar para casa, talvez, né, se ela fosse menos orgulhosa, ela tinha voltado e as coisas seriam um pouco diferentes, né? Mas ela, igual a Ana Terra, ela tem muito esse orgulho. Às vezes até o próprio Rodrigo, tipo, se ele tivesse percebido o quanto ela não estava gostando daquela situação, ele só teria mexido o pé e ido embora. Porque era meio que o que ele queria fazer. Tipo, em vários momentos ele pensa que, ai, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, com essa vida de doméstico, assim, né, e tal. Tipo, acho que ele só teria metido o pé, assim. Porque ele também já nem gostava tanto dela mais, né? Desse jeito dele de gostar das mulheres, né? Tipo, ele fala que ele não se sentia mais atraído por ela porque ela teve filho. O que, tipo, tá. Eu acho que foi muito porque ela deixou de ser novidade. Ele viu É. ela ali, aquela menina bonita. E eu até achei que ele iria mudar, que ele realmente ia se transformar, porque pela primeira vez ele falava, né, que ele sentia vontade de casar, que ele nunca tinha passado essa ideia pela cabeça dele de casar e constituir família. Ele E enganou ele ele queria. mesmo. Mas ele fala que ele sabia que ele só ia conseguir dormir com a Bibiana se ele casasse com ela. Então, assim, que essa vontade de casar, na verdade, é só, tipo, o jeito que ele arrumou pra conseguir o que ele queria. E a Que era, vontade tipo, de ter dormir com ela. um filho homem para virar um Sim. Rodrigo Cambará Júnior. Eu tava conversando com a Nicole hoje mais cedo de que, gente, nessa época, ou ainda mais com o aspecto da religião que pesa muito também, principalmente, né, o aspecto da religião que pesa nesse sentido, cara, quer transar vai ter que casar. Tem muito pra onde fugir. Não é essa Ou ir modernidade para o hoje. cemitério. É. Acho que ele devia ter seguido esse caminho. Só vai ali, pronto, acabou, ninguém precisa saber. Vai embora, segue a vida. E eu concordo com o Andressa, sendo aquilo que é novidade, e eu acho que tem um aspecto da conquista, sabe? De conseguir conquistar, de conseguir, tipo, porque ele queria. Por que ele queria ela, né? Além de tudo, é porque tinha um outro cara que era o Bambambam da região que queria ela. Então, além dele conquistar algo para ele, ele ia tirar algo de alguém, que era o Acho que, Bambambam. acho que também porque ela não queria ninguém. Tipo, ela nunca queria ninguém. E tem esse negócio, né? Que ai, o cara mais tinha ali queria ficar com ela, mas ela não dava bola pra ele e nem pra mais ninguém. Então ele olha pra ela e pensa, não, mas ela vai me querer. E tem uma hora aqui Eu que eu sou a última realmente não consigo bolacha do achar. pacote. É, tem uma hora aqui que, nossa, me deu um ódio nessa parte, que ele fala que a marca dele já tava nela e que aí a marca nunca vai sair. Nossa, que ódio que eu fiquei. Tipo, mãe, o cara se acha demais, sabe? Alguém precisa baixar a bola dele. Mas, E ele é diferente dos outros personagens, né? Porque ele tem muito essa coisa selvagem mesmo, que ele chega ali na Paula, tipo, ele não acha ela bonita,
não sente nada por ela, mas ele tem essa necessidade quase que selvagem de estar ali fazendo, né, no ato. Tentar dar um buraco pra ele, quer transar, transa com buraco. Sossega, ó. Deixa as mulheres em paz. E a Gente, submissão também, né? Porque, gente, será que ele era esse galã todo? Porque, né, quando ele vai ficar com a Paula também diz que ela não falou um A, só foi. E aí tem até outra coisa que eu lembrei agora que ele falou, que é tipo, uma vez que uma mulher passa pela cama dele, não continua, né? Não quer mais sair, alguma coisa assim. Porque o cara deve ser... E o cara foca muito no prazer feminino, assim, sabe? Eu acho que é mais pelo prazer de, tipo, o cara é fodão e eu tive com ele, assim, sabe? E que até hoje em dia isso funciona, né? Que a gente vê isso de outras formas. Não que eu concorde. e também a forma que ele consegue as conquistas dele, assim, tipo assim, a Paula, eu não acho que ela ia se sentir muito confortável de falar alguma coisa. Porque, tipo, ele tava ficando na casa do marido dela, o marido dela talvez achasse ruim com ela, porque nessa época tinha muito disso. Tipo, se ela falasse alguma coisa, tipo, pra outra pessoa, era capaz dela sair perdendo, tipo, ainda mais. Então, assim, o que ela ia falar? Ou então, tipo, que ele tinha aquela amante lá. Pelo que entendi, ele pagava muito dinheiro pra avó da moça pra ele dormir com a moça. Então, lógico que a moça não vai falar, ai, não, vamos terminar. Tipo, acaba que pela situação, assim, também acabam não dizendo não, assim, eu As acho. situações que vão acontecendo, pelo menos as que a gente conhece, elas acabam ficando meio refém, né? Da É, situação. então, E a Bibiana fica refém no próprio orgulho, né? sim. Então, vai te Pois é, chacoalhar mas ela e falar, moça, acorda, faz alguma dá coisa. uns tapas. Mas dá a impressão muito que essas mulheres, tanto lá, essa neta da Uruguai, eu acho que assim, a Paula, aí ele contou de outro caso que ele teve quando ele foi lá em Rio Pardo, que ele ficou acho que 3 meses lá, que ele também estava, não sei se era uma mulata, mas enfim. O cara saiu pra comprar cigarro, gente. Só que voltou depois de 3 meses. Mas dá muita impressão, tanto a Bibiana, que elas ai, não sei como falar isso. Não é que elas gostem, sabe? Mas depois elas não. Depois que elas caem ali na cama dele, é como se elas não conseguissem sair também por vontade própria. Porque a Bibiana, ela fica ali naquele casamento onde ela só é feliz por ser esposa dele. Tipo, não tem nenhum outro atrativo, não tem nada, e ela tá ali, ela tá cuidando de filho, ela tá cuidando da venda, porque ele é irresponsável, tá vendo ele jogar todo o dinheiro fora e ela tá ali, todo mundo que chega, assim, que vai falar qualquer coisa, ela tá feliz, ela defende o marido e dá a impressão, assim, que ela, acho que não satisfeita não é a palavra, né, que ela não tá satisfeita com aquilo, mas que ela tá conformada. E aí essa amante que ele tem, que é ali perto, que ele vai lá ver ela, também tem uma cena, né, que eu acho que é a única cena que tem, assim, que descreve que ele chega lá, e aí ela pergunta, veio de dia, alguma coisa assim, eles já vão pro quarto, e depois ela sai, fala pra avó dele que ele tá dormindo, aí a avó dela vai lá fazer comida pra ele, pra quando ele acordar, ele comer. Então tem uma coisa... Eu acho que tem uma opinião que não. Tô pensando, enquanto você tava falando, tava pensando aqui. Essa filha da Uruguai aí. Gente, ele pagava pra ele ser exclusivo. Então, assim, pra ela, imagino eu que fosse menos pior, porque pelo menos era só um cara. Não tinha um monte de cara, um monte de dias consecutivos. Então, tava menos pior, entre várias aspas, pra ela. E pra Bibiana, tentando olhar do outro lado também da moeda. Cara, ela ainda era dona da casa dela. Ela ainda era dona da casa dela, era dona de si, conseguia fazer as coisas do jeito que queria, criava os filhos do jeito que queria. E ela voltando para casa dos pais, ela ia ser filha de novo, né? Ela não ia ter a pouca independência, porque qual que era o caminho, né? Voltar para casa, tá? E que tipo de vida que ela ia ter daí voltando para casa? Ou ficando sozinha? Que tipo de vida que ela ia ter ficando sozinha por conta de falta de respeito das outras pessoas e tudo? Então, apesar de tudo, assim, me parece que era o menos pior, sabe? A outra lá, que era a esposa do cara do bar lá, do boteco. Tipo, ela ainda teve um cara diferente pra transar do que o marido lá, depois de tanto tempo, sabe?
teve um pouco de movimentação na cama dela, pelo menos. Não que eu tô dizendo que essas coisas sejam certas, sabe? Mas eu vejo que talvez essas personagens, para elas, a situação que elas estavam era menos pior que elas poderiam estar. Eu acho que isso é uma coisa, assim, legal, que é uma coisa muito real. Uhum. Essas situações, elas são muito... Você consegue realmente imaginar uma pessoa vivendo aquela situação. Que a gente sabe que, felizmente, acontece até hoje, né? Tem mulheres que se submetem, que... Tem mulheres, assim, que o marido trai, faz um bocado de coisa, joga dinheiro fora e ela tá ali, devota, super apaixonada. Então, é uma coisa que ficou lá no passado e não acontece hoje. Então, acho que ter essa proximidade com a realidade é algo bem legal, que nem a complexidade dos personagens também. Que eles não são nem totalmente bons, nem totalmente ruins. Eles têm momentos bons e momentos ruins. São, sim, totalmente seres humanos. No aspecto de construção de personagem, gente, 10 de 10 pro Érico Veríssimo. A Ana Terra, não tenho o que dizer. E o Capitão Rodrigo, por mais que a gente não goste dele, cara, é um personagem muito bem construído. Ele é super amarradinho, ele tem toda a jornada dele, as ações dele fazem sentido, tem verossimilhança, por mais que você não goste. Tipo, você vê que não, é um personagem construído que não é necessariamente para nos agradar. Então tem as coisas, tem um momento que você vai torcer por ele, tem um momento que você quer matar ele. Então, eu acho que o Érico Veríssimo ele é muito bom em evocar sentimentos na gente. Então, ele evoca compaixão com a Ana Terra, ele evoca um pouco de torcida pelo Capitão Rodrigo, depois evoca raiva, nojo. Então, e eu acho que ele faz isso de uma forma muito bem. E é engraçado, porque eu tô lendo a Cotar, né? Dou risada. Né? E eu tava falando no vlog de hoje, que eu tava gravando, justamente sobre isso, porque é um livro que ele não tem uma profundidade que te ajude a evocar sentimentos. Ele te evoca sentimentos em cima do plot. Então, de repente acontece uma coisa, de repente acontece uma coisa, você toma um sustinho, assim, sabe? Mas não tem essa profundidade, essa densidade, sabe? Que vai sustentar aquilo que você está sentindo e que, putz, 300 páginas, ele fez isso muito bem, e lá em 600 páginas de Acotar não chega nem aos pés disso, obviamente, não que eu esteja querendo comparar, sabe? Mas um contraste grande para quem estava lendo Acotar hoje. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, indo nesse tema, né, comparando o Érico Veríssimo, a escrita dele, com os livros mais atuais, é que ele consegue escrever sobre a sexualidade, sobre, tipo, a gente sabe que os dois vão transar, a gente sabe que vai ter um ato sexual, e a gente consegue pensar nisso, sabe? Consegue ficar ali, ai, meu Deus do céu, isso vai acontecer. E que é diferente de quando você pega um livro e lê a descrição, né? Que hoje... Não é vulgar, né? Isso, exatamente. Que hoje os autores pesam bastante a mão, assim, né, nas descrições. É páginas e páginas escrevendo cada detalhe. E, cara, você só precisa ter ali uma pincelada, uma boa escrita, às vezes 2 parágrafos, e aí você já sabe que aquilo vai acontecer. É que nem nos filmes que passava a sessão da tarde, que os personagens, eles Dá davam a a mão. entender, mas você não precisa ver, né? Você sabe que aquilo vai acontecer e aquilo já é o suficiente, né? É uma coisa assim. Ai, muito bom esse escrito, tô gostando demais. Gente, mas eu acho impagável, e eu acho que, pra mim, assim, uma das coisas que eu mais gostei é a Ana Terra subindo pelas paredes de tesão na primeira parte, e ela literalmente não tomar um banho gelado de rio para ver se dava um sossego, e a forma com que ele escreve, isso é muito bonita, gente. Assim, em termos práticos, é isso que está acontecendo, mas a forma com que ele escreve, que não é vulgar, e você vê que a gente sabe nomear o que está acontecendo, mas a personagem não sabe nomear o que está acontecendo. E eu acho isso incrível, assim, sabe? E a gente consegue se conectar, consegue entender. Mas eu ficava super gente, mas que forma bonita de falar que a guria tá com tesão subindo pelas paredes, que ela não sabe o que tá acontecendo, que ela tá ali na puberdade, sentindo as coisas diferentes, o corpo dela tá mudando. Eu achei muito impagável essa parte, mas ele faz isso com maestria, com certeza. E eu acho. A gente está lendo Machado de Assis agora, né? E a acessibilidade da linguagem dele.
É muito acessível. Parece que foi escrito, sei lá, ano passado esse livro. É uma linguagem muito acessível. Não... Então, assim, tem umas gírias que, umas palavras ali que ele usa que é totalmente desconhecidas, só que dá um Google e pesquisar. Mas é bem menos do que Machado de Assis. Não, E é eu senti bem. que essas palavras são mais, às vezes, de regionalismo, alguma coisa É, assim. E a questão da época mesmo, né? Que eles misturaram um pouco de espanhol. Tipo, o Capitão Rodrigo, principalmente, tem várias horas que ele fala, tipo, muy, em vez de, tipo, muito, sabe? Mas, nossa, tipo, a linguagem não é, tipo, formal demais a ponto que você não entende, assim, sabe? Que você fica perdido. Fica bem acessível. E eu senti bastante contraste disso com o Machado. Meu primeiro livro do Machado foi Memórias Póstumas. Nicole sabe o quanto que eu sofri para ler esse livro, que para mim foi o primeiro contato, foi muito difícil o livro, e eu me senti a pessoa mais burra do universo, porque eu tinha que. Eu tenho um bom vocabulário, eu considero que eu tenho um bom vocabulário, assim, sabe? E é difícil precisar pesquisar as coisas no Google. Cara, teve uma página que era 5 palavras que eu tinha que pesquisar por página. Então, por isso que eu falo, cara, para mim, Érico Veríssimo escreveu isso daqui ano passado, sabe? A linguagem, se tem regionalismo, sim, tem regionalismo, mas em comparação, muito tranquilo. Muito tranquilo. uma outra coisa assim que eu fiquei pensando do livro, não sei se a gente chegou a comentar isso na última reunião, que eu não lembro, mas é como os homens, eles acabam decidindo que eles vão fazer uma coisa e eles arrastam a família deles para aquilo, que nem tomar partido, né, na guerra. Qual lado que eles estão, tipo assim, eles acham, claro, sempre que eles vão estar do lado vencedor, mas e se eles estiver do lado perdedor? Tipo, o que vai acontecer com a família? A gente vê isso nas partes do sobrado, né? Que tá todo mundo ali padecendo, não tem comida, não tem água, os meninos estão passando fome, a bebê morreu, a Alice tá ali, eu penso que ela vai morrer, acho que ela não sai, ou então ela vai ficar muito debilitada. E por conta de uma decisão que ele tomou, e ele não quer perder terreno, e ele fica ali, sabe? Tipo, uma coisa que pessoa física, o CPF dele decidiu fazer, e aí ele arrasta assim, o CPF de todo mundo para aquela bagunça. E o sogro dele fala, né, que ele tá sendo um ótimo governante ali, mas um péssimo pai de família. São duas coisas diferentes. O sogro dele é filho da irmã da Bibiana, né? Putz, é o É o Licurgo, né? Florencio. Vamos ver. O sogro dele é o Florencio. Eu acho que é isso mesmo. O Florencio Terra é filho do Juvenal. Então, ele é Uhum. assim. E a nova, a contraste do terra com os cambará, né? Porque os homens terra são muito diferentes dos homens cambará. Totalmente. Eles são assim, o Pedro, tipo, ele só tomou pastilha ali no último momento, ele e o Juvenal. E até o partido que eles tomaram não foi de chegar às vias de fato e ir para violência. Não, o Pedro ali naquele momento ele se opôs, né? Quando o cara estava lá meio que falando na Assembleia, e aí mandaram prender ele foi lá para a prisão, e sim, ele manteve a opinião dele, só que ele não fez um alvoroço, não, sei lá, saiu pegando pedaços de pau e batendo em ninguém. Então, acho que eles são bem mais reservados, bem mais A única coisa tranquilos. errada, né, que a gente não pode esquecer que os terra fizeram foi matar o Pedro. O único detalhe é o assassinato ali. Mas é diferente, né? Eu ainda sinto diferença em relação ao Rodrigo Cambará. Porque eu acho que a diferença, para mim, é que os Terra não sentem prazer nisso. E o Rodrigo Cambará sente. E o Licurgo, também parece que ele está ali. Eu sinto muito a impressão, é claro que teve muito poucas passagens, mas ele está fazendo o que ele acha que é certo, mas tem muito uma coisa da autoglorificação, sabe? Tipo, se ele sair vencedor daquela situação, como que ele vai ficar e tal, ele provavelmente vai ser ali o líder daquele povoado, nem sei mais se é um povoado, né? Mas a gente já seria uma cidade. Mas
Ele pensa muito nos louros que ele vai receber também. Eu acho que essa é outra diferença dos camarás para os terras. Uhum. É, tipo, até esse ato, né, errado que os terras fizeram, que foi matar o Pedro, acho que de certa forma eles achavam que, tipo, pô, tem que fazer isso pra eu tô protegendo a honra aqui da Ana Terra, né? Tipo, protegendo a honra da filha, da irmã, não sei o quê. Isso ainda segue meio que uma lógica, assim, Eles não que buscam um tá ali. conflito, né? Que nem É, o então, Rodrigo busca por livre e espontânea vontade. sim. E o Licurgo, tipo, acho que a Maria Valéria, acho que é o nome dela, ela mesmo chega, né, e fala que ele só tá fazendo tudo aquilo por causa do orgulho dele, ele fica todo bravo e tal. Mas é porque ele sabe que é verdade, né? Tipo, enfiou todo mundo nessa situação, porque ele é orgulhoso. Então ela fica falando, tipo, ah, chama um médico, qualquer coisa, que senão sua esposa, tipo, vai morrer. Mas ele não vai chamar, não quer fazer nada. Ela fala, né, de deixar ela, a esposa dele, as crianças, o Florencio, que já é um senhor, sair do sobrado, a Bibiana, e ele não quer. É aquilo, tipo, já que eu vou pro buraco, todo Ai, mundo vai. gente, falando, acabei de lembrar do sobrado, que eles enterraram a criança, eles fazem cocô. Ai, que desnecessário, né? Érico Veríssimo falar sobre isso. Que é onde eles fazem os dejetos dele. Eu falei, ai, gente, que situação, meu Deus. E que tá sem comer, só chupando laranja, dias chupando laranja, haja laranja pra essa situação. E E, sabendo da história, a gente sabe que. Da história mesmo do Brasil, né? A gente sabe que ali não vai ter sucesso. não, não. Ai, gente, muito triste. E, ó, eu olhar pra árvore genealógica é spoiler pra vocês? Ah, acho que não, né? Tá aqui no começo do livro. Eu busco respostas nela. Não, é porque eu tava vendo que vai ter os filhos ainda das crianças que estão no sobrado. Tem história pela frente. E eu acho que o segundo livro, que são dois, eu acho que vai ser o arco desses dois, dos meninos, do Rodrigo e do outro menino lá que tem um nome diferente. O Rodrigo e o Toribio. Isso, eu acho que o nome dele é bem diferente. E aí eu acho que os últimos 3 livros, talvez, o último tomo, vai ser o ciclo da última geração, aí, a decadência. Faz sentido. Mas estou bem animada, porque eu adoro histórias de decadência de famílias. Eu achava que eu não gostava porque eu li os Buddenbrook e odiei, né? Mas eu descobri que eu gosto. Porque eu gostei de A Crônica da Casa Assassinada, que é uma decadência. Gostei de 100 Anos de Solidão, que é uma decadência. Já aviso vocês de antemão que... Gente, se vai acompanhar uma família por muito tempo, Ah, acho que não vai dar bom, né? vai dar bom. Não tem como dar bom resultado bom aqui, sabe? Ai, ai. Nossa, mas. Ai, Pode, nada. Você pode fala que falar. o tempo todo eu tô pensando em 100 anos de solidão, tipo, lendo O Tempo e o Vento, assim, tipo, eu fico, nossa, é a mesma coisa, Já leu, sabe? né? É, já li. Mas aí acho que eu vou reler agora, mesmo com Não Eu tem tô como bem. não fazer relação, é, gente. Não tem. Ó, eu fui pegar esse livro aqui, que eu ainda não li, mas ele também ele é Os brasileiro, Ópera mortos. dos Mortos, e também fala de uma decadência de uma família numa pequena cidade do interior mineiro. Bom? Eu ainda não li ele, Ah, espero. tá. Tá na fila. Tá na fila Se interminável. for bom, você nos conta. Se for ruim, você também nos conta. Então, ou a gente pode ler juntas. Hum, tá bom. É, gente, vocês vão querer seguir lendo o livro? O 7, por tipo, favor. com certeza, vamos ler todos. Tá bom. Eu fiz o cronograma, tá? Eu divulgo amanhã pra vocês. Tá pronto, só vou revisar pra ver se eu não comi nenhuma bola, sabe? Mas eu coloquei o cronograma pra gente voltar ali no dia 23. Porque semana que vem tem a LC de 100 anos, que eu gostaria que vocês participassem dela, se possível. E daí a gente começa o outro na próxima semana só, sabe? Daí dá um respiro de um livro para o outro. Há 100 anos até se situar no livro também, e tudo. Eu sei que vocês têm várias coisas. Eu tenho gostado de dar um intervalo entre um livro e o outro, assim, eu acho que ajuda a dar uma organizada na vida, tá? Então a gente retomaria no dia 23, tá bom?
Tá bom. Porque eu gosto muito de você, Morgana. Eu vou ler 100 Anos de Solidão. Ai, tá bom. Mas se você não gostar de mim, você pode ler também. Eu vou dar uma segunda chance. Ai, ai, guria. Não, leia e vai conversando ali com a gente, o que você, não gostei disso, não entendi isso, vá trocando ali. Eu li e gostei bastante, a Nico também leu e gostou bastante. Nuru, você gostou também, né? Gostei bastante. Tanto que você vai reler agora, né? Vou. Então, eu vou trazer alguns. Eu tô preparando um material também pra gente conversar na segunda, antes, para dar uma contextualizada. O que que eu posso te dizer? Eu não gostei do livro no começo também. Eu quase abandonei o livro. Daí eu voltei e comecei a ler ele um pouco mais devagar e comecei a ler anotando bastante, tipo, realmente dialogando o livro. Não é um livro que você lê numa sentada, que você consegue avançar muito. Por isso que eu coloquei poucas páginas e leitura todos os dias, para não perder o embalo, sabe? Mas tem que ir aos poucos mesmo, porque ele acontece muita coisa. E daí, quando eu entendi o ritmo que precisava, que funcionava melhor para mim, daí o livro andou, sabe? Mas eu entendo que não é um livro que agrade todos, tá? Acho uma pena, porque eu gosto muito. Eu quero que as pessoas gostem dos livros que eu também gosto, porque eu quero que as pessoas amem os livros como eu amo. Mas se não funcionar, a gente entende, a Eu gente. gostei muito do Deserto dos Tártaros, deu super certo. A Nicole não leu. Nicole, tem que ler. Ele puxou A Morte de Vanity, puxou Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí foi assim, lendo um atrás do outro. Ai, gente, o Deserto dos Tártaros é. Esse livro mudou minha vida, gente. Sabe aquele um livro que mudou tua vida? O Deserto Dá dos uma Tártaros mudou minha vida. chacoalhada. Ele me tirou da inércia. Eu já falei, né? Eu falei em vídeo pra vocês que foi por conta dele que eu comecei a fazer o canal no YouTube. Porque, tipo, tinha que mudar minha vida, fazer alguma coisa diferente. Agora que eu tô desempregada do CLT, agora que eu sou produtora de conteúdo, dou graças a Deus, né? De ter começado há um ano atrás, não tá começando agora. Mas é um ótimo livro. A gente podia enfiar numa leitura, né? Podia, outro livro também que eu tô lendo, tá? Minha obsessão do momento é Curvades. Tô lendo com a Janine. Eu tô interessada nesse livro aí. Eu já mandei pra minha chefe, já mandei que ela. Eu leio livros com ela também, já falei que ela tem que Faz ler. uma mini sinopse aí. Gente, deixa eu parar a gravação aqui, só pro Agora eu pessoal vou não falar. ficar. Não, porque senão fica daí essa falação, eles acham que a gente ainda vai falar